tua biblioteca escolar, mesmo à distância, está sempre contigo. Quando fazes um trabalho, tens que fazer pesquisas e consultar documentos. Estes documentos são produzidos por outros autores. Por vezes encontras aquela frase ou aquele excerto que te parece ideal para colocar no teu texto, mas não queres usar porque receias estar a cometer plágio. Mas a verdade é que podes usá-la tal e qual como a encontras, desde que obedeças a regras, para não cometeres fraude. Vamos ensinar-te a fazer uma referência bibliográfica no corpo do teu texto, ou seja, uma citação. As normas portuguesas têm uma possibilidade. Elas definem regras na área da informação e da documentação em concordância com a norma internacional. Logo, definem regras para a normalização das referências bibliográficas de todos os tipos de documentos. Os documentos impressos, o material não livre, os vídeos e os áudios, documentos ainda não publicados e documentos eletrónicos. Para citarmos um autor, devemos então seguir regras, dando-lhe créditos pela sua autoria. Agora perguntas o que é uma citação. Uma citação é uma breve referência colocada entre parênteses no interior do texto ou em nota de rodapé. Vai permitir identificar a publicação de onde retiraste a ideia ou o excerto que irá aparecer entre aspas no teu texto. E serve ainda para indicar a sua localização exata na fonte. Vamos exemplificar usando o livro Era uma vez a República, de José Faña. Vamos focar-nos nestas duas páginas, na página 42 e na página 43, e vamos imaginar que estamos a fazer um trabalho sobre o 5 de outubro de 1910. Após a leitura, gostaste de um excerto, de uma frase, e vamos usá-la. Poderemos fazer a citação de forma direta, sendo como? Colocando entre aspas a frase de que gostamos, depois vamos colocar entre parênteses o apelido do autor, o ano da publicação da obra e a página onde se encontra a frase que selecionamos. Agora vamos imaginar que a obra não era escrita apenas por José Faña, mas sim por José Faña e outros autores. Deveríamos colocar aqui, a seguir ao apelido do primeiro autor, et al., é uma expressão latina para significar e outros, não é? Damos a indicação de que a obra não foi escrita apenas por José Faña, mas também por outros autores. Vamos retirar porque não corresponde à verdade. No entanto, outra situação que podemos colocar é se a informação ocupar mais do que uma página, imaginemos que ela se encontra entre o final de uma página e o início da seguinte. Poderemos colocar a página que inicia a citação, um hífen e a página onde termina a citação. Aqui também, como não corresponde à verdade, vamos retirar. Aqui a indicação da página poderá ser também de outra forma. Poderemos não ter a vírgula e a indicação do P, mas ter 2 pontos e, de seguida, o número da página. São diferentes formas de fazer uma citação bibliográfica. Aqui temos a síntese de tudo aquilo que dissemos anteriormente, a indicação da colocação da frase ou do excerto entre aspas, a colocação entre parênteses do apelido do autor, do ano de publicação e desta forma possível de colocar o número da página assim como esta, com a vírgula e a letra P ou com os 2 pontos seguido do número da página. Temos ainda a possibilidade de colocar uma autoria, como já disse, ou a referência a outros autores, a tal expressão latina que é utilizada para referir e outros. Uma outra questão trata-se do facto de nós não querermos utilizar toda a frase que está no texto. Em vez de usarmos cerca de 2/3 da população vivia da agricultura, queremos apenas usar a população vivia da agricultura. Significa que antes existe texto. Cerca de 2/3 da. O que vamos fazer? Vamos colocar parênteses retos como reticências, que são as regras da transcrição, não é? E colocamos apenas a parte da frase que nos interessa. Se por acaso, em vez de retirarmos texto no início, retirássemos no interior, esta expressão, esta referência, viria no interior.
Se por acaso omitíssemos parte da frase no final da frase, iríamos colocar no final da frase, porque isto apenas nos indica que não usamos toda a frase ou todo o excerto, não é? E que, para além do que nós colocamos, existe mais informação. No entanto, podemos ainda fazer uma citação de forma indireta. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que nós podemos usar uma citação de um autor que aparece numa obra de outro autor. Por exemplo, a frase que nós utilizamos anteriormente poderia aparecer numa outra obra sobre o 5 de outubro e foi alguém que citou o autor José Fanha. Então apareceria assim: Fanha, que é o apelido do autor da frase que estamos a usar, o ano de publicação da obra que ele escreveu, não é? E apud, que significa em. Quer dizer que está dentro de uma outra obra. E aqui iríamos colocar o apelido do autor da obra que consultamos na realidade. Não a original de José Fanha, mas aquela que temos nas nossas mãos e que consultamos na realidade. E o ano de publicação dessa mesma obra. Não é? E a página, não é? Onde se encontra essa citação, obedecendo às mesmas regras que referimos anteriormente, ou à vírgula com o P seguido do número da página, ou aos 2 pontos seguido do número da página. Poderemos ainda fazer isto de uma outra forma, colocando o apelido do autor da citação que usamos, seguida do ano de publicação da sua obra, e em vez de apud, que é a tal expressão latina que significa em, colocar cite in, que é citado em. E, novamente, o apelido do autor da obra que consultamos na realidade, o ano de publicação dessa mesma obra e a página onde se encontra essa citação. Se ao longo do nosso trabalho acabamos de fazer uma citação de José Fanha e logo a seguir vamos usar uma outra citação do mesmo autor, o que é que poderemos fazer? Poderemos colocar, em vez de estarmos sempre a repetir o apelido, vamos colocar a expressão id, que é uma abreviatura da expressão latina idem, que significa a mesma. E aí estamos a dar a indicação de que o autor é o mesmo que referenciámos anteriormente. No entanto, podemos querer citar não só o mesmo autor, mas também a mesma obra. E para isso poderemos usar a expressão ibid ou opcite, não é? Obra citada, e é uma abreviatura da expressão ibidem, que também significa que já houve referência anterior. E aí sim estamos a evitar a repetição, quer do mesmo apelido e o colocarmos sempre o ano da publicação. Porque ao colocarmos ibid ou opcite, estamos a indicar que o autor é o mesmo, logo a obra é a mesma, logo o ano de publicação é exatamente o mesmo. Temos é que sim colocar a página, porque a página poderá ser diferente. Esperamos ter-te ajudado e não esqueças de consultar o tutorial referente às referências bibliográficas no final do teu trabalho, porque as regras, ainda que sigam as normas portuguesas, são diferentes.